Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade às vanguardas europeias, porém destacaremos apenas as vanguardas que surgiram na Rússia ali no início do século XX, tá certo? Então, essas vanguardas artísticas elas vão surgir num cenário bastante conturbado, né, agitado ali em território russo, certo? Foi justamente às vésperas da Revolução Russa e também é, logo após, né, a revolta ali dos marinheiros, né, que aconteceu justamente devido às péssimas condições de trabalho, certo? Além disso, aconteceram várias outras coisas, como diversos protestos organizados pela classe trabalhadora e também por milhares de mulheres que saíram, né, nas ruas de São Petersburgo lutando por justiça, certo? Então, é nesse contexto, pessoal, que vai surgir na Rússia as primeiras vanguardas artísticas, certo? Dando início, já falando um pouquinho sobre a arte abstrata e vanguardas artísticas, de todos os movimentos artísticos e correntes estéticas criadas, ou melhor, criados no Ocidente, a arte abstrata foi a que mais perdurou ao longo do século XX. Em linhas gerais, podemos entender como arte abstrata qualquer trabalho de arte que não retrate de forma literal o que pode ser encontrado em nossa realidade concreta. É aquilo que está ligado à imaginação, certo? Dando preferência à exploração das linhas, das cores e das formas segundo objetos próprios. Vocês vão perceber que essa arte abstrata, né, russa, ela vai ter muita relação com o futurismo e o cubismo, certo? E a gente viu que foi justamente o cubismo que possibilitou o desenvolvimento da arte abstrata. Então, algumas das obras que seguiam essa vertente ficaram conhecidas como arte não objetiva. Foi o caso, por exemplo, da arte feita pelo pintor Kazimir Malevich e outros artistas russos que, já conectados com a arte abstrata e trazendo marcas estéticas de vanguardas ocidentais, como o futurismo e o cubismo, como já falei anteriormente, criaram movimentos culturais e artísticos nas primeiras décadas do século XX, que ficaram conhecidos como vanguardas russas. Então, as vanguardas russas elas foram uma consequência do futurismo e do cubismo, certo? Então, assim, apesar de trazerem algumas distinções, vanguardas como o raionismo e o suprematismo e o construtivismo foram muito favorecidas esteticamente pelo intercâmbio formal e cultural que estabeleceram entre si, além de deixarem reflexos que perduraram nas artes por todo o século XX, tá bom? Então, já falando um pouquinho sobre a primeira vanguarda, que foi o raionismo, como nós vimos, surgiu na Rússia, né? E os primeiros experimentos foram os artistas Mikhail Laironov e Natalia Goncharova. Então, o raionismo fez da luz o próprio objeto da pintura, né? Diferentemente do impressionismo, que retratava os objetos em razão da luminosidade a que eles estavam submetidos. Dessa maneira, nessa corrente estética, o foco passou a ser os raios refletidos que, cruzados, formavam a composição, como vocês podem observar aí na imagem ao lado, certo? Então, essa desconstrução da representação do objeto, o qual perdeu importância, trouxe independência à pintura. Liberta de questões como o desenho, a perspectiva e a realidade externa e visível. Portanto, foi dado destaque para a cor, por meio da qual a luz era expressa. Tá bom? Então, pessoal, essas experimentações iniciadas por Laronov foram reforçadas pelo Manifesto Raionista, que foi publicado em 1913 por ele e por Goncharova, né, que era a sua esposa, no qual eles puderam declarar que essa vanguarda era uma síntese do cubismo, do futurismo e do orfismo, né, que vocês estudaram anteriormente. Então, alinhados à modernidade, os raionistas tinham na captação do movimento dinâmico da luz o reflexo do dinamismo do século XX,
sendo os primeiros artistas russos a pintar de maneira não figurativa. Então vocês vão poder observar como a linguagem não figurativa é ressaltada na obra Raionismo Vermelho, de Laronov, né, prevalecendo então o uso da cor, certo? Como verificar que o que prevalece nessa obra é justamente o uso das cores vermelha, amarelo e laranja, certo? Então, nessa tela, pessoal, o artista ele retratou várias linhas em diagonal, é, fazendo com que o espectador ele tivesse, né, uma ideia aí de reflexos, certo? Então, para reforçar essa proposta, Laronov utilizou a textura da tinta, o que atribuiu profundidade à composição. E Natalia Ganchorova, né, que era figurinista e pintora, é considerada uma das principais artistas das vanguardas russas. Ela passou por muitas experimentações artísticas antes e depois de criar composições estéticas que se alinharam à vanguarda que criou seu companheirismo. Na obra Composição Raionista, é possível notar como, por meio do desenho e pastel, a escolha das cores, o cruzamento das linhas retilíneas e a expansão destas trouxeram, né, à obra uma força dinâmica que se expande, como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá certo? Então, embora tivesse curta duração, permitiu o desenvolvimento da arte abstrata russa. Além disso, a unista de Laronov e Ganchorova situam-se entre as primeiras pinturas abstratas do século XX. Vocês podem observar, né, que ela tem uma certa ligação com o cubismo, que é a representação das formas em suas composições, certo? Além do orfismo, né, que foi um movimento francês que tinha como foco a abstração pura, que foi influenciado pelo estilo de cores puras dos artistas Fauves e pelas ideias cubistas. Tá bom, gente? Então, pessoal, na próxima aula nós damos continuidade e falamos um pouco sobre o suprematismo, né, e o construtivismo, certo? Lembrando, pessoal, que aos poucos aí você vai perceber que a arte russa nesse período ela teve novos experimentos artísticos incentivados, certo? Justamente, né, devido às vanguardas artísticas que surgiram antes e também por causa do contexto sociocultural da Rússia naquele período. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima e bons estudos.